Oi, bom dia. Essa é a videoaula de História do quarto ano. Na aula passada, eu abordei o assunto das grandes navegações. Nessa aula, a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias, certo? E o que é essas capitanias hereditárias? Capitanias hereditárias são pedaços de terrenos, que Portugal doou para as pessoas para que elas pudessem cultivar, explorar, gerar riquezas com esses terrenos e também povoar eles. Mas como foi que isso surgiu? Bom, vocês lembram que eu falei na aula passada sobre as piratarias, não é? As outras nações do planeta Terra, os outros países, querendo também invadir o Brasil, querendo pegar suas riquezas. Essas grandes nações, eles não viam o Tratado de Tordesilhas como algo real, como algo verdadeiro. Eles não consideravam de forma alguma. Começou as piratarias, os saques, e Portugal ele não tinha recursos suficientes para poder lidar com aquilo. Ou seja, de ter uma briga, de ter uma guerra, porque era somente Portugal contra esses vários países. Então, Portugal utilizou essa forma, que é as capitanias hereditárias, para poder fugir desses saques, dessas piratarias. Dom João II, 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 lotes doados a 12 donatários, escolhidos entre pessoas importantes, militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Então era como se fosse um aluguel, né? Mas esse aluguel ele sairia caro porque ele ia dar parte dos lucros obtidos. Então, se essa terra gerasse muitos lucros para os donatários, para as pessoas que obtinham essas capitanias, então eles teriam que dar uma parte designada, que Portugal designaria para eles. Então sairia bastante caro para as pessoas que estariam nessa capitania. Como vocês podem ver, né, Portugal tinha o Brasil como se fosse deles, como se fosse propriedade deles. Isso é bem justo com os indígenas, né, que habitavam o Brasil bem antes de Portugal chegar lá. E na página 37, ó, nós temos essas capitanias. Como eu disse antes, eram 15, e elas ficavam no litoral brasileiro, ó, como vocês podem ver aqui. Por quê? Porque, como vocês sabem, o meio de transporte deles eram as navegações, né? As grandes navegações. Então, era onde eles tinham mais... onde eles podiam ter acesso, que era o litoral brasileiro. Nós tínhamos o Ceará, o Maranhão, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, São Amaro e Santana Pero Lopes de Souza. Então, na página 38, nós vamos abordar que tem um assunto falando sobre como aconteceu essa exploração, como ocorreu essa exploração das capitanias. O sistema de capitanias não deu bons resultados. Muitos donatários não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes para colonizar elas. Além disso, os indígenas eles faziam ataques diários àquelas capitanias. Eles não aceitavam que os portugueses tomassem aquelas terras para eles. Então, eles iam lá, faziam ataques. Como os indígenas eles conheciam melhor as terras do que os portugueses, eles tinham essa vantagem. Apesar do armamento indígena e do armamento português serem muito diferentes, o armamento português é muito mais elevado do que os dos indígenas, né?
que, como vocês sabem, os armamentos indígenas são todos aqueles feitos à mão, arco e flecha, e dentre outros os armamentos deles. São mais artesanais. E os europeus eram armas de verdade, armas de fogo, facas, esse tipo de armamento. Mas os indígenas tinham essa vantagem sobre os portugueses, que era o conhecimento das terras. Sim, também os franceses, eles faziam esses ataques. Lembra que eu falei que eles não consideravam o Tratado de Tordesilhas? Então, eles sempre faziam esses ataques, as piratarias, mesmo com as capitanias hereditárias correndo no Brasil, eles não deixaram de fazer esses ataques, mesmo que tenha diminuído. São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar. São Vicente é a capitania hereditária. E a criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo de cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para seu desenvolvimento. As outras capitanias, entretanto, sofreram por não possuir solo fértil, e mais do que as duas que prosperaram com isolamento em relação à coroa. Isolamento em relação à coroa. Olha, o Brasil ele é distante de Portugal, né? Demora a gente ir daqui para Portugal com os meios de transporte que temos hoje. Imagina naquela época que eram navegações. Então, para vocês terem ideia, da Bahia até Portugal, eles demoraram cerca de 2 meses. Então, para pedir ajuda para eles, demoraria bastante, né? Então, eles não tinham esse recurso a toda hora que eles queriam, que eles desejavam. Então, por causa disso também, as capitanias acabaram não dando tão certo. Apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram as bases da colonização, pela formação dos primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, 1532, Olinda, 1537 e Santos, 1545. Além de preservar a posse da terra nas mãos de Portugal e apontar possibilidades de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar. Então, como a gente viu, a maioria das capitanias hereditárias não deram certo, mas tiveram aquelas que tiveram esse pequeno sucesso. E elas serviram como base para a colonização. A mistura dessas raças, os portugueses, os africanos, os indígenas, que surgiu a população brasileira. Então, por isso que essa população brasileira é tão diversificada. Existem pessoas negras, brancas, mulatas e assim por diante. Surgiu por conta disso, por conta dessa colonização que teve, dessa mistura de raças que surgiu nessa época.